Irmãos, vamos ouvir agora a mensagem, a palavra lida e pregada do Senhor. O nosso texto hoje é Gálatas capítulo 3, 10 a 14. Gálatas capítulo 3, 10 a 14. Portanto, já deixem este texto separado. Porque antes dele nós vamos fazer uma leitura que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27, versículos 27 a 54. Mateus 27 a 54. Podemos ler? Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com o manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Vamos ler agora o nosso texto, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, rogamos sobre nós agora as tuas bênçãos, para que tenhamos proveito, todo proveito espiritual, o qual o Senhor intenta para nós, durante o culto ao Senhor, durante a pregação da tua palavra. Ajuda, meu Deus, a ler este sermão e ajuda a mim e também a todos os irmãos a absorvermos dele toda a bênção, toda a exortação, toda a confiança no Senhor. Em tudo isso rogamos a ajuda, o auxílio do teu Santo Espírito. Tudo isso pedimos em nome de Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Jesus era um homem de verdade que morreu numa cruz de verdade. Sua morte, porém, aconteceu dentro dos propósitos eternos de Deus. Ela nem foi um acidente de percurso, nem foi um remédio de última hora para evitar o fracasso dos planos de Deus para salvar os pecadores perdidos. A crucificação do Filho de Deus cumpriu o seu papel salvador. Ela redimiu os seus eleitos. Vamos ouvir agora, então, na leitura deste sermão, vamos ouvir sobre a bênção de Deus, resumida para nós neste texto, sob o seguinte tema: Cristo foi amaldiçoado até a cruz, para que nós fôssemos abençoados para sempre. Cristo foi amaldiçoado até a cruz, para que nós fôssemos abençoados para sempre. Amados irmãos e irmãs, a nossa salvação está fundamentada na obediência à lei ou na fé em Cristo? Essa é a discussão do apóstolo Paulo com os cristãos da igreja na Galácia. A relação das pessoas com a lei, sejam judeus ou gentios, é uma relação de maldição. Maldição porque nenhum de nós consegue obedecer à lei de maneira completa e satisfatória. Portanto, nenhum de nós pode ser salvo por intermédio da lei. Paulo cita algumas passagens do Antigo Testamento para defender esse ponto. A primeira delas é Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, que aparece no versículo 10 de Gálatas, capítulo 3. Maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas neste livro para praticá-las. Deus deu a lei para ser cumprida. Quem não a cumprisse permanecia debaixo de maldição. Alguns pecados podiam ser expiados provisoriamente com sacrifícios, a fim de que o pecador não fosse morto instantaneamente. Outros pecados, porém, deviam ser castigados com a morte do transgressor. E existiam ainda, meus irmãos, alguns pecados que eram tão odiosos que a morte do pecador não era o bastante para deixar clara a gravidade, a ofensa a Deus e ao restante do povo. Nesses casos, o condenado era morto e depois o seu corpo era levantado em um madeiro. O corpo ficava exposto até o fim da tarde para que todos pudessem ver e temer. As pessoas deviam saber que aquele tipo de pecado era odioso e ele não seria tolerado de jeito nenhum. Isso fica ainda mais claro na outra citação que Paulo faz de Deuteronômio, que aparece agora no versículo 13.
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A pessoa não se tornava apenas maldita quando era colocada no madeiro, mas era colocada no madeiro porque havia se tornado já um maldito de Deus. Por causa dos seus pecados abomináveis, o pecador era morto e exposto naquele madeiro. Paulo está usando esse argumento aqui em Gálatas, capítulo 3. Ele cita Deuteronômio para dizer que Cristo se tornou maldito de Deus e por isso recebeu o castigo devido aos pecadores. Mas como foi que Cristo se tornou maldito? Quando ele assumiu a culpa dos pecadores e tomou o lugar desses pecadores na cruz, se fazendo maldito no lugar deles. Jesus nasceu e viveu debaixo da lei. Durante toda a sua vida, foi impecável. A lei não condenava e não podia condenar Jesus em nenhum ponto. Ele podia viver diante de Deus sem nenhuma condenação. Por causa dessa justiça, Jesus não poderia ser chamado maldito de Deus. Aqueles que eram malditos de Deus éramos nós. Eu e você. Nós todos fomos concebidos em pecado. Jesus não foi concebido em pecado. Nós quebramos a lei o tempo todo. Jesus nunca quebrou um ponto, uma vírgula da lei. Nós ofendemos a Deus por palavras, gestos, pensamentos. Jesus fazia apenas o que era certo e agradava a Deus a todo tempo. Nós sim nos tornamos malditos de Deus, porque quebramos não apenas um mandamento de Deus, mas todos eles. Nós éramos pecadores teimosos. Insistíamos em pecar. Tornamo-nos, por isso, odiosos de Deus e dos homens. Éramos, de fato, meus irmãos, malditos de Deus. A sentença contra nós já estava por isso determinada. Morte. Não apenas a morte, mas também o desprezo de Deus por causa dos nossos pecados odiosos. Nossos corpos deveriam ser expostos na cruz como prova do ódio de Deus contra as nossas ofensas. Esse era o nosso destino. O horror da cruz estava reservado para nós. Como poderíamos escapar, porém, desta condenação? Nossa única chance de nos livrar do inferno da cruz era encontrar alguém que não estivesse na mesma condição que nós nos encontrávamos. Alguém que fosse perfeito, justo e santo. E se encontrássemos alguém assim, era necessário que ele aceitasse assumir a nossa culpa diante do tribunal celestial. Ele tinha de carregar nossas iniquidades e aceitar sofrer o castigo por causa dos pecados em nosso lugar. Onde, meus irmãos, nós encontraríamos alguém assim? Mesmo entre os melhores entre a humanidade, mesmo entre os melhores dos melhores, procuraríamos e não acharíamos ninguém. Mas aquilo, porém, que era impossível a nós, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, na semelhança da carne, para anular o pecado na carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Muitas pessoas tiveram o privilégio de estar diante de Jesus. Olharam o seu rosto, ouviram a sua voz, tocaram em suas vestes, seguraram as suas mãos. Apesar disso, muitos não reconheceram. Não puderam ver no rosto simples do carpinteiro de Nazaré o Salvador prometido. Não puderam perceber no corpo humilde daquele homem o Filho de Deus. Mas ali estava ele. O Salvador andou pelas cidades da Galileia, Samaria, Jerusalém. O Filho de Deus falou e ensinou a judeus, a cananeus, a sírios, sidônios.
Deus se revelou a pobres, se revelou a ricos, a pescadores, a sacerdotes. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eis aqui quem é maior que Abraão. Eu sou o Rei dos judeus. Sim, meus irmãos, o Filho de Deus deixou a glória celestial para entrar no mundo dos homens. Abriu mão do trono do Altíssimo para nascer na manjedoura de Belém. Deixou de ouvir o cântico dos seres celestiais para ouvir o desprezo dos homens. Aqueles que deveriam amá-lo o odiavam, dizendo: ele expulsa demônios por Belzebu. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Muito bem, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Os irmãos reconhecem essas palavras. Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 9. O Filho de Deus havia sido levantado da terra e pendurado no madeiro, como maldito de Deus. Do alto da cruz ele gemia de dor e gritava: Eli, Eli, lama sabachthani. O justo morrendo pelos injustos, o inocente morrendo por pecadores. Qualquer judeu que passasse pelo Monte Calvário e visse aquele homem na cruz, podia se lembrar das palavras de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Mas nem todos podiam compreender que aquele maldito morria na cruz para que se cumprissem também as palavras do profeta Isaías. Nem todos bateram no peito dizendo: tem misericórdia deste pecador. Eu sei que por minha causa foi esse justo condenado à morte. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por mim. Por volta das 3 da tarde, Jesus morre. O Evangelho de João acrescenta, então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação para a festa da Páscoa, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Sem querer, os judeus cumpriam Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Jesus não teve de ficar na cruz muito tempo para satisfazer a justiça de Deus. Somente algumas horas foram bastante para que o sangue puro e inocente do Salvador expiasse o pecado do seu povo. Somente um pouco de tempo, e Deus não se lembraria mais dos pecados com os quais o seu povo o havia ofendido. Amados irmãos e irmãs, a salvação de vocês não está fundamentada na obediência à lei, mas no sacrifício, neste sacrifício que o Salvador Jesus Cristo realizou na cruz. Ele experimentou as nossas aflições durante toda a sua vida. E no final,
carregou nossos pecados sobre o seu corpo, fixando no madeiro a nota de débito que era contra nós. O sacrifício de Cristo na cruz trouxe até nós a bênção de Abraão. Ele conquistou para nós a justiça e a vida eterna. Em Cristo, que foi feito maldito por Deus, nós temos o perdão de toda a nossa dívida espiritual. Aquilo que nos tornava malditos, o nosso pecado, foi perdoado, expiado na cruz. Devemos viver agora como homens e mulheres redimidos pelo Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão a Deus. Não apenas a lei de Deus não poderia nos salvar, porque nós não poderíamos cumpri-la, mas nada mais pode substituí-la. Isto é, a lei perfeita de Deus não pode nos salvar porque somos incapazes de cumpri-la. Também a nossa personalidade, aquilo que nós fazemos de bom, as coisas boas que nós pensamos, a maneira como agimos entre as pessoas, ou o fato de alguém ser mais pecador do que eu, pelo menos ser essa a minha avaliação, nada disso pode nos salvar. Cristo foi amaldiçoado até a cruz para que nós fôssemos abençoados para sempre. Cristo e Cristo somente. Creiamos nele agora e até o fim da nossa vida. E tenhamos da parte de Deus o Pai a bênção, a promessa da vida eterna. Amém.